Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita tem a grata satisfação de receber a companheira Regina Tamburus Burim, que irá conversar conosco sobre o Livro dos Espíritos, o nascimento dele, como tudo aconteceu. Seja bem-vinda. Muito obrigada, André. Grande alegria estar aqui, estar com todos em sua casa, conversando sobre esse assunto que nos faz bem à alma, não é? Que é conversar sobre espiritismo. Nós somos frequentadores de casa espírita, né? Trabalhamos na casa espírita, temos os nossos amigos, nossos conhecidos e tal. E uma coisa acontece de interessante que chama atenção, né? Às vezes alguns conhecidos ou pessoas veem companheiros envolvidos em problemas que transcendem a compreensão. Só acontece umas coisas. E aí vão lá e falam assim, olha, mas isso é um fenômeno, você tem que procurar uma casa espírita. Eu tenho certeza que acontece em muitas casas espíritas. O fenômeno chama atenção, faz com que as pessoas procurem a casa espírita. Como é que isto é hoje? Como é que era isto em 1840, 1830, 1825? Como é que isto tem similaridade com o espiritismo? Eu acho que sempre, não é? Nós tivemos os amigos espirituais presentes na nossa vida. Amigos e outros não tão amigos, que nos seguem, nos acompanham. Então, de qualquer maneira, sempre nós vamos ter e encontrar ocasiões em que, pela inspiração ou pela sintonia, seja ela positiva ou negativa, nós nos encontramos junto com companheiros de outras vidas. O próprio Espiritismo nos diz isso, né? Quando Kardec fala a respeito do Espiritismo, ele diz é uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Exatamente porque, enquanto ciência de observação, vai observar essas questões. Como que nós convivemos com o outro lado da vida? Como convivemos entre encarnados e como convivemos com os desencarnados? Como essas relações ocorrem, não é? E aí, em termos de filosofia, as consequências dessas relações. Porque é isso que nós vivemos na casa espírita. É isso que muitas pessoas vêm buscar. Não entendem a consequência dessas relações, que é a parte filosófica da doutrina. Isto a gente vê hoje como viu no passado, como viu sempre. Mas uma coisa chama atenção. Muitos chegam à casa espírita, né, e vão ter esta oportunidade. Como é que Kardec, Kardec vai ser depois, vamos falar o professor Hippolyte, como é que o professor Hippolyte chegou ao espiritismo? Quais foram as pessoas que inicialmente o envolveram para que isto fizesse que ele chegasse ao espiritismo? Então, André, é uma questão interessante, né? Quando a gente relembra a história do espiritismo. Porque o professor Hippolyte era aquele homem sensato, bom senso encarnado. Então, quando chegam para ele falando dos fenômenos, la table tournante é a conversa do momento em Paris, não é? Os salões, as brincadeiras, todas giram em torno da table tournante. E, no primeiro momento, na sua sensatez, no seu brio, né? O professor Hippolyte fala, isso é uma brincadeira. E os amigos vêm e falam, e ele mesmo nos conta, não é?
que vem um primeiro amigo, o senhor Carlotti, um italiano muito apaixonado, e ele chega a pensar que o italiano não estava muito bom da cabeça. Mas, posteriormente, ele tem outros amigos que vêm lhe falar, e ele vê nesses amigos que vêm com mais, vamos dizer assim, com mais singeleza, olhando por trás daquela brincadeira, e ele começa a se interessar em vir. E é convidado, não é? Para uma reunião. Tem um amigo em especial. Quem que é esse amigo que tem um papel marcante? Então, eles vão à casa de Madame Pleine-Maison, que os convida, que já faz reuniões, né? Ela já está no caminho, né? Ela já está promovendo reuniões. E ele mesmo diz que ele chega à casa de Madame Pleine-Maison e ele promove uma indiscreta fiscalização. Ele observa as coisas, ele quer olhar se não tem um fio, se não tem nada ali que pode promover alguma questão. Tem muita gente que chega hoje no centro espírita também olhando, vê se não tem nada, está acontecendo, o que eu estou fazendo aqui. Então, entra na sala de passe assim. Sim, o que vai acontecer? Exatamente. Então, ele diz que aconteceu isso com ele. Ele promoveu indiscreta fiscalização, porque ele, como um acadêmico, como um homem do pensamento intelectual, ele foi lá para começar a observar já. Ele não foi à toa, ele não foi por mera curiosidade. Só que a hora que acontece, ele diz, quando acontece o fenômeno, na minha estrada de Damasco, surgiu a luz fulgurante da verdade. E como fez com Paulo, a verdade me chamou pelo nome. Então, quando aconteceram os fenômenos, ele imediatamente percebeu que por trás daqueles fatos, aqueles fenômenos talvez até que promoviam aquelas brincadeiras, existia alguma coisa a mais. E ele dizia, enquanto todo mundo queria saber assuntos cotidianos, coisas, bobagens da vida, eu estava ansioso por questionar as realidades da vida do espírito. Ele já veio preparadíssimo para isso, né? Então o professor Hippolyte tem todo esse caminho. Mas o fato interessante é quando ele chega a conhecer Monsieur Baudin, que ele conhece lá na casa de Madame Pleine-Maison. E Monsieur Baudin também faz a sua reunião em casa, onde suas filhas, Julie e Caroline, são as médiums. Engraçado, né? Às vezes nós damos aos acontecimentos dessa magnitude... Por acaso? O acaso. Porque tem um pouco de história, para que comece... Porque o nosso telespectador, provavelmente alguns espíritas, outros não espíritas, outros conhecem, outros estão chegando hoje pela primeira vez, vão nos ouvir, podem acessar nosso canal no YouTube, do Visão Espírita, acessar o site da USE, da Federação Espírita, você tem a informação disponível a todo tempo. Mas tem um planejamento nisso? Será que tem algo mais que faz com que o professor Hippolyte chegue àquela casa naquele instante? O que aconteceu? De onde veio esse Messias? Interessante, né, o André? Porque, posteriormente, os estudiosos espíritas chamam esse momento de invasão organizada dos espíritos. Não é? Não por acaso, porque os fenômenos sempre ocorreram. Sempre ocorreram, desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo, os espíritos estão convivendo, os desencarnados estão convivendo em grande parte com os encarnados. E isso faz com que as coisas aconteçam. Mas ali, naquele momento, aconteceu muito, né? Foram as irmãs Fox nos Estados Unidos, foi toda a Paris, que era vamos dizer assim, era a cidade do momento, onde tudo intelectualmente acontecia. Então ali a coisa desabrochou com muita força. E é interessante, porque no caso de Monsieur Baudin e das médiuns da codificação, Julie e Caroline Baudin, é um fato que eu acho muito interessante, porque Monsieur Baudin era um homem de negócios, um negociante muito rico,
que tinha grandes áreas de fazenda de cana na Ilha de Reunião, uma possessão francesa na costa da África. E ele lá vivia desde muito tempo e lá, ele já dizia, aconteciam esses fatos há muito tempo, porque a África sempre foi muito perceptivo, não é? Os africanos sempre foram muito ligados às práticas espiritualistas. E aí ele dizia que isso acontecia, mas ele nunca deu muita importância. Como um homem de negócios, como uma pessoa intelectualizada, aquilo não significava muito para ele. Mas, de repente, ele começou a ver que, vamos dizer assim, das áreas onde ficavam os seus, aqueles que cuidavam da fazenda e tudo mais, dentro da casa, aquelas negras que cuidavam ali, inclusive ele fala, minha mãe preta, Clementine, né? Começou então a trazer para dentro da casa as ideias de reunião, de conversa com os espíritos. E ele diz, a minha esposa e as filhas começaram essa brincadeira da mesa girante. Eu achei que aquilo era uma brincadeira das mulheres, até que um dia ele é chamado pela filha, Julie, corre e diz, papai, a mesa quer falar com você. Ele diz, mas como? A mesa quer falar comigo? Ela diz, não, é importante. E ele vai. E vamos lembrar que era muito difícil, né, André? Porque eram letras, eram pancadas, não havia essa comunicação psicográfica de hoje, havia todo um código. Só que a mesa, no caso, diz para ele que é o comandante de um de seus navios. O que era correto. Ele tinha uma frota de navios porque era um negociante de cana. E ele, esse comandante do navio diz para ele, eu sinto lhe dizer que nós fomos a pique, o navio afundou e que todos perecemos. Ele diz, olha, comandante, eu vou aguardar as notícias oficiais para rezar pela sua alma, né? Muito assim, dentro da sensatez. E 5, 6 meses depois, porque tudo muito devagar naquele tempo, né? Não é que vem a notícia? Não é que o navio havia afundado, todos haviam perecido? Para ele foi a constatação de que ali de fato havia alguma coisa. E ele começa então a participar das reuniões. É quando surge o espírito, né? O espírito que diz que eles vão, que eles estão ali e é um espírito familiar, é alguém que os conhece de outros tempos. E esse espírito, inclusive, não dá o nome, né? Mas ele fala, Mr. Buda diz, como nós vamos te chamar? Vamos chamar do quê? Ele diz, bom, como chama esse vento que bate, que traz esse aroma adocicado da cana? E Mr. Buda diz, Zéfiro, pode me chamar de Zéfiro. E Zéfiro, então, diz para ele, num determinado momento, olha, você será chamado a Paris. Você será chamado a Paris e você deverá ficar lá por uns 2 anos, por conta de compromissos. E nessa conversa, M. Buda já está entendendo que aquilo realmente se passa com uma grande carga de verdade. Ele diz, mas como eu tenho minha família? Não, você irá com as suas filhas vão encontrar os futuros pretendentes lá em Paris. É um momento importante, a sua família deverá ir lá. Há compromissos para vocês lá e eu irei encontrar um antigo companheiro das Galhas, um antigo druida. E temos missão, compromisso junto. E com isso e com aquelas, em pouco tempo, o rei da França manda chamar M. Buda por conta de negócios dentro da Câmara do Comércio, com a questão da cana. Olha que interessante. E M. Buda segue para Paris com toda a sua família. Por 2 anos, um pouco de tempo antes, o tempo da preparação do Livro dos Espíritos, com as 2 médiuns jovens
extraordinária, super bem preparada. E o que eu acho interessante, eu sou muito voltada para essas questões das médiums, né? Porque fez parte da minha vida toda a mediunidade, então a gente acaba se envolvendo e querendo conhecer mais. Mas as meninas, né? Eram meninas, elas tinham uma seriedade, elas tinham uma absoluta convicção. E elas, na verdade, Kardec diz em vários momentos o quanto deve a essas meninas a proposta do livro, porque eram muitas questões que ele foi discutindo, perguntando, os próprios espíritos foram ensinando como sair da tabuinha lá de sim ou não, das letrinhas do alfabeto, para a cestinha de bico. Elas brincavam, chamavam de coibé escrevente, a cestinha de bico delas, a cestinha de bico que escrevia em redondo, para posteriormente ir levando então outras informações para facilitar a comunicação. Os próprios... Mas tem mais médiuns contemporâneos daquele momento que saltavam aos olhos do mundo, que chamaram também a atenção de Kardec. Quais são eles? Quem são? Para mim, uma das médiuns mais extraordinárias foi Eusápia Palladino. Eusápia Palladino, uma médium de efeitos físicos, no caso. Para o nosso público, rapidamente... De efeitos físicos é aquela das manifestações físicas. As manifestações inteligentes são as que vêm através do raciocínio e da mente do médium. No caso, escrever, no caso, falar, repercutir o pensamento dos espíritos. A mediunidade de efeito físico é uma mediunidade de material, onde são utilizados os fluidos do médium para, como em todas as outras, mas muito mais, para que haja então a movimentação de objetos. Ela fazia de tudo. Movimentava objetos ao redor dela, a mesa, subia e descia, era assim muito peculiar. Isso desde os 12 anos, sendo que ela não tinha, ela perdeu os pais muito cedo, foi trabalhar para viver, trabalhar em casa de família para poder sobreviver. Ela não era uma pessoa que tivesse ao seu redor, como tinha Julie e Caroline de sua família, essa orientação. E ela, esses fenômenos para ela era uma coisa aborrecida, não é? Até que um dia bate à porta da casa dela uma senhora italiana, na verdade de origem inglesa, mas casada com um italiano, porque ela vivia, Eusápia Palladino era italiana, morava em Nápoles. E essa senhora também. Essa senhora recebe, numa das reuniões que frequenta, uma mensagem de um espírito que se diz João King e que pede que ela vá ao número tal, da rua tal, encontrar com essa moça Eusápia. E que ele faria, através desta moça, manifestações fenomenológicas intensas. E realmente acontece, não é? Ela vai, ele não falou a ouvidos surdos, como eu sempre procuro dizer, porque podia ter falado para alguém que não prestasse atenção naquilo. Não, ele falou para a pessoa certa. E a pessoa certa esteve lá, foi procurar a Eusápia e trouxe a Eusápia para o trabalho de espírito e para o trabalho mediúnico que eles promoviam, as reuniões. E aí começa todo o trabalho dela, é muito intenso do ponto de vista de fenômenos mesmo, de efeitos físicos, e ela é a mais testada, porque começa com Cesare Lombroso, que era italiano, mas depois Aksakov fez inúmeras experiências com ela, Charles Richer e até Marie e Pierre Curie. Eles, inclusive, falam que eles acreditam ser impossíveis os fenômenos, mas que acontecem, que eles mesmos não têm como explicar. Eles dizem é impossível, mas acontecem. É importante que o nosso público saiba que essas informações não são restritas e originariamente só do Espiritismo. São informações históricas que estão disponíveis para serem pesquisadas,
porque os nomes que a Regina citou são cientistas, conhecidíssimos. Inclusive fotos. Fotos. Tem uma foto do Aksakov muito interessante com a Eusébia Palladino, que ela está na mesa, levantando a mesa, e ele pondo a mão embaixo, em cima, para ver realmente, como eu disse, todos eles testando de todas as formas. Então é muito interessante. Mas tem mais médiums. Qual é o papel da irmã de Cidufo? Então, a irmã Cidufo vem depois, não é? No primeiro momento é a Julie e a Caroline, e ele diz, Kardec, que ele utilizou esse grupo familiar para poder, então, montar a base do livro e, posteriormente, na revisão toda que ele fez, porque ele revisionou todo o livro. Tanto é que o primeiro saiu com 500. Ele fez com Ruth Jafé. Ruth Jafé, que era também com seu pai, MC Jafé, participava desse grupo, desse primeiro grupo familiar, e depois, posteriormente, com inúmeros médiuns, onde ele recebia e dava então, aquela ideia da universalidade no ensino dos espíritos. Não é um médium em algum lugar fazendo um comentário. São vários médiums em lugares diferentes fazendo o mesmo comentário, trazendo a mesma ideia, a mesma reflexão, a mesma questão que ele propunha da mesma forma. Quem assinava? Geralmente assinava-se o Espírito da Verdade. Quem é esse Espírito de Verdade? Na Revista Espírita se comenta muito que esse Espírito, de fato, é o próprio Cristo. Dentro de uma equipe toda de trabalho, onde nós vemos lá Santo Agostinho, o Rei Louis da França, não é? Vários espíritos ali que vêm, Erastos, vários espíritos que vêm colaborar com essa ideia, mas quem está no comando, não é? É o próprio Cristo, na ideia de trazer então aquilo que ele havia se comprometido. O Consolador prometido, as novas ideias que viriam então acionar o Evangelho para esse novo momento que seria essa transição, não é? Essa transição que nós estamos vivendo, que é de um planeta de provas e expiação para um mundo de regeneração. Se nós formos ver, com o advento da doutrina espírita, começa-se a transição para esse novo momento. Então, isso é muito interessante de propor. Agora, você perguntou de Irmã Cidufo, deixa eu só complementar. Então, o que acontece posteriormente? Quando o livro sai, chama a atenção de muitos, de intelectuais, você entendeu? É realmente uma coisa super interessante de acontecer, vende muito bem. Havia já entre os próprios primeiros da hora ali, os primeiros companheiros da hora de Kardec, uma reunião que acontecia na casa do Kardec. E o advento do livro traz assim um questionamento imenso de muitas pessoas. Várias pessoas trazem ali ideias e perguntas e questionamentos. Eu também sinto isso, eu também penso. O que a gente vê hoje dentro da casa espírita? Você sente isso? Eu também sinto. Nossa, eu sinto uma angústia. De vez em quando me dá um mal-estar. Parece que não é coisa minha, mas parece que é, não é? Então, as mesmas coisas, não é? Então, dentro dessa proposta toda, Kardec, então, começa a se reunir com os amigos, a responder essas cartas e a receber a orientação dos espíritos. Tem muita coisa na Revista Espírita. É a vez de Irmã Cidufo, que ela vem, então, para fazer parte dessa equipe. As meninas Julie e Caroline já voltaram para a reunião com a família, casadas, inclusive, né? E Irmã Cidufo, que morava ali, pertinho de Paris, em Fontainebleau, ela vem para acrescentar, então, para responder essas questões, para fazer essa ligação entre a equipe material e a equipe espiritual, que é essa função do médium, né? Nós temos um livro dos Espíritos dividido em 4 partes, com 1019 questões, alguns com 1018, vamos, né? Deixa para lá. Mas o livro dos Espíritos, ele traz princípios básicos e fundamentais. Eu vou pedir para você que
você faça um resumo desses fundamentos, faça um comentário do Livro dos Espíritos e, por favor, também deixe uma mensagem para o nosso telespectador. É muito interessante a gente perceber, quando se começa a estudar, a ligação toda e o projeto. Não é? Não foi uma coisa por acaso, realmente, porque havia um projeto. O Livro dos Espíritos chegou e, em 4 partes, falando primeiro das causas, depois dos espíritos e do mundo espírita, depois, posteriormente, das leis morais, porque toda a filosofia espírita é embasada na moral cristã, e das esperanças e consolações, do futuro, daquilo que nós tínhamos mais medo, que era do céu ou do inferno, não é? E aí, justamente, os livros foram se desdobrando, essas ideias foram acontecendo e surgiu a codificação desse último livro, das esperanças e consolações, o céu e o inferno, das leis morais, o próprio Evangelho, do mundo espírita, o livro dos médiuns e das causas, a Gênese. E dentro desse Pentateuco que a gente coloca como a base de toda a filosofia espírita, porque posteriormente vieram revelações pela revista Espírita, Revista Espírita, que Kardec lançou durante muito tempo, e agora mesmo aqui no Brasil, com tantas obras de tantos companheiros, Chico, Divaldo e tudo mais, não é? E aí, dentro dessa questão, a gente busca o quê? Os pilares. Quais são os pilares da doutrina espírita? Então, a doutrina espírita tem, basicamente, a existência de Deus como seu grande pilar, não é? Eu costumo brincar com as pessoas e dizer, nós, espíritas, cremos. Nós cremos na existência de Deus. É um pilar da doutrina espírita. E Kardec foi muito feliz em questionar os espíritos, perguntando o que é Deus, pergunta inicial do livro, causa primeira, inteligência suprema de todas as coisas, não é? Então, dentro desse quesito, nós temos o pilar fundamental. Depois nós temos a imortalidade da alma. Deus cria os espíritos e o espírito, uma vez criado, jamais perece. Esse é o propósito da vida, não é? Do entendimento da imortalidade. Mas como acontece? Então aí a gente já tem o terceiro pilar, que é a pluralidade das existências, porque nós não somos criados prontos. Nós somos criados princípio inteligente para evoluir a angelitude. E dentro desse propósito, nós vamos vivendo em diferentes oportunidades, em diferentes corpos. E disso, desde lá do mineral, ao vegetal, ao animal, até chegarmos à humanidade, trocando de corpos, trocando de experiências para enriquecer-nos. Porque o propósito da reencarnação, da pluralidade das existências, é justamente que se faça a lei de evolução, através também da lei de causa e efeito, para que nós possamos crescer, evoluir, para que a gente possa chegar lá com as nossas experiências, com as nossas propostas, cada um no seu tempo, né, André? Cada um no seu tempo, uns andando mais rápido, outros mais lentamente. Em alguns momentos a gente para, em outros a gente corre, não é? Então, esta proposta da reencarnação, passando por isso também, nós vamos ter o quê? A comunicação dos espíritos, a comunicabilidade dos espíritos. Ou a questão é, todos somos espíritos, então podemos nos comunicar. Este é o quarto pilar onde se embasa a doutrina espírita e finalizando a pluralidade dos mundos habitados, porque Jesus dizia muitas moradas na casa do meu Pai. Há muitos mundos de diferentes formas. Deus cria sempre espíritos e estamos aí habitando todo esse universo. Então são os 5 pilares da doutrina onde se desenvolve todo o arcabouço doutrinário e filosófico da doutrina espírita. Mais ou menos dentro dessa, muito rapidamente, né? O programa Visão Espírita chega ao seu final.
Agradece a Regina pela presença, pelo carinho, pelo papo agradável e gostoso. Desejamos a todos vocês muita paz, muita alegria e até o próximo Visão Espírita. Obrigado, Regina. Obrigada a todos. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.